Olá, eu sou o professor Gabriel Soares Rosa e estamos reunidos para mais um vídeo aula, Ensinos Teológicos para Jovens que têm o desejo de pregar a palavra. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. Dando continuidade em nossas aulas teológicas, eu vou estar explicando dentro desse vídeo alguns pontos importantes para que você possa fazer uma correta interpretação bíblica. Professor, me explique por que é preciso interpretar a Bíblia corretamente. Vou lhe explicar pontos importantes. Quando você interpreta corretamente o texto bíblico, você vai explicar e falar aquilo que o texto está dizendo. Sim, há muitos pregadores, ministros que não interpretam corretamente o texto. Aí você já sabe que uma má pregação, um ensinamento fora do contexto, uma pregação fora do contexto, vira uma salada, vira uma distorção. Então, para que você tenha foco, para que você tenha uma mente focada no ensinamento bíblico, é preciso que você sempre tenha uma mente disposta a estudar e a pesquisar. A sua mente não pode ser uma mente preguiçosa. A sua mente precisa ser uma mente autêntica, sadia, para que você possa fazer as pesquisas e fazer as anotações. Lembrando sempre, querido aluno, busque sempre obedecer os pontos, busque sempre fazer anotações. Quando você for estudar a Bíblia, ler um texto, não leia correndo, leia com calma, analise, pare, tome uma água, volte novamente ao estudo, fazer as pesquisas, tenha bons dicionários, comentários bíblicos, porque isso é muito importante. Um comentário teológico, uma Bíblia de estudo, livros teológicos também são muito importantes que vão lhe dar a direção, vão lhe dar o caminho para que você possa fazer um estudo correto e que você possa fazer uma boa interpretação. Estarei aqui falando alguns pontos importantes que vão lhe auxiliar. Interprete a passagem em harmonia com o seu contexto. Isso é muito importante, uma correta interpretação. E quando você tem uma interpretação correta, e ela precisa estar em harmonia com o seu contexto. Então, a interpretação, o contexto bíblico são muito importantes. Eles precisam estar juntos. Uma boa leitura, uma boa interpretação para que haja uma boa aplicação. Interpretação e uma correta análise do texto é muito importante. Há muitos que só aplicam, lê um texto e já começam a aplicar, mas não fala o porquê daquele texto, porquê foi escrito. Então tome muito cuidado. Uma mensagem precisa ter começo, meio e fim. Uma mensagem precisa ter pontos, uma mensagem precisa ter pontos fundamentais naquilo que vai ser dito e naquilo que vai ser pregado, porque uma mensagem que não obedece os pontos, uma mensagem que não é bem estruturada, quem está pregando não compreende direito e quem está ouvindo menos ainda, porque há muitos que vão ler aquele texto, mas não voltam para aquele texto. Então, seja cada dia um estudante eficaz para ensinar esta palavra de uma maneira correta e verdadeira. Seja cada dia um bom servo de Deus, um bom estudante, para que você possa ser um exemplo para outras pessoas.
que a sua mente seja uma mente iluminada, iluminada pelo Divino Espírito Santo. Não abra mão da Sagrada Escritura. Não abra mão do texto bíblico. Não abra mão do conhecimento teológico. Há muitos que querem estudar, há muitos que querem crescer no conhecimento, mas não podem, porque estão passando algum momento difícil da sua vida. Mas você está tendo a oportunidade de crescer no conhecimento, de aprender a palavra. Então não despreze a mensagem de Deus. Não despreze o bom ensinamento bíblico. Princípios gramaticais de interpretação. Algo muito importante. Quando ler um texto bíblico, faça essas 4 perguntas. Primeira, como essa passagem se relaciona com o material circunvizinho? Como se relaciona com o restante do livro? Como se relaciona com a Bíblia como um todo? Como se relaciona com a cultura e com o quadro de fundo em que foi escrita? Esses pontos são eficazes, são pontos bem trabalhados que vão lhe direcionar. Então lembre-se, não pode ler a Bíblia de qualquer jeito, não pode estudar a Bíblia de qualquer jeito, você não pode apenas abrir em um texto e pregar aquele texto, ensinar aquele texto sem saber o real significado daquela passagem. Você precisa ter um bom tempo de preparo, um bom tempo de estudo, e isso é muito importante. Há muitos que somente se preocupam no dia da agenda, no dia da pregação, no dia do compromisso, mas não se preparam e não estudam para pregar. Deus não escolheu líderes preguiçosos. Deus não chamou uma igreja preguiçosa, mas Deus escolheu uma igreja verdadeira que ama e que cresce, fundamentada na Sagrada Escritura. Querido aluno, querida aluna, querido professor, querido seminarista, que você possa sempre manter a sua vida, o seu coração, o seu ministério alicerçado pela palavra de Deus. Não caia em falatórios profanos. Não se alimente de falsos ensinamentos teológicos. Não absorva conteúdos que não estão fundamentados na palavra de Deus, mas cresça fundamentado na palavra de Deus, que é nossa regra de fé e prática. Aqui é o professor Gabriel Soares Rosa e eu te aguardo no próximo vídeo aula. Lembrando a vocês, os nossos ensinos são panorâmicos, mas a responsabilidade de crescer no conhecimento e de se aprofundar depende de vocês. Te aguardo no próximo vídeo aula. Que Deus te abençoe.